E aí, tudo bem com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, pronto pro fight. E aí, vamos abordar hoje o aspecto da luta, esporte de combate no Brasil. Foca na tela agora. Então vamos lá, ó. Ao longo da história, os esportes de combate e as lutas se consolidaram no Brasil não apenas como práticas físicas e competitivas, mas também como expressões culturais marcadas por disputas simbólicas, identitárias e sociais. Vamos grifar aqui algumas palavras importantes. Ó, disputas simbólicas, identitárias e sociais. Perfeito. O que isso quer dizer inicialmente? Que as lutas vão além do aspecto do combate, da competição e da simples prática corporal. Aqui na Educação Física nós abordamos esse conceito de práticas corporais, a luta vai estar inserida dentro dela, só que a luta transpassa essa concepção. Ela vai dentro de uma concepção simbólica em que vai dar sentido e significado à sua expressão, identitária, porque ela vai fazer reconhecimento de determinados grupos a partir daquelas práticas, e sociais, porque vai ter as relações ali desenvolvidas. Então, vai muito além das práticas, transcendendo toda essa concepção, tá bom? Desde as rodas de capoeira no período escravocrata até os octógonos de MMA contemporâneo, essas práticas corporais se constituíram em espaços de resistência, afirmação de identidades e negociações de poder, atravessadas por conflitos, estigmas e movimentos de valorização cultural. Então, resumindo aqui o que foi apresentado, nós temos as lutas, né, que vão ser um mecanismo de entendimento do indivíduo dentro de uma concepção social que transcende as práticas corporais simplesmente em movimento, simplesmente em ação. Elas vão ter um outro direcionamento. Esse direcionamento em relação aos indivíduos de uma comunidade que vão fazer se entender como um grupo social, se identificando dentro daquele contexto e fazendo um mapeamento histórico, direcionando para algum sentido que eles queiram ali dentro daquele contexto. Tranquilo até aí? Então, inicialmente, nós temos essas definições acerca da luta para a gente poder entender como é que elas vão se inserir dentro do contexto social brasileiro, tá bom? Então, vamos avançar um pouquinho. Let's go. Ó, a história das lutas. A luta pela sobrevivência faz parte da história da humanidade. Nesse sentido, disputas por territórios, alimentos, entre outros, eram comuns desde o primórdio. Então, aqui, inicialmente, a gente tem uma luta pela sobrevivência. A luta vai ser esse mecanismo de defesa, né, mecanismo de ataque para sobreviver. Simplesmente isso, tudo bem? Avançando. Contudo, os primeiros registros dessa prática são de aproximadamente 3000 a.C. pelos gregos e babilônicos. Então aqui a gente já faz um avanço histórico em que as lutas param de ser apenas um mecanismo de sobrevivência e passam a ser inseridas dentro de um contexto de, vamos colocar assim, competição. Ali a gente já começa a fazer alguns registros de tipo, existiam lutas, e em que sentido essas lutas eram? Já eram lutas corporais entre indivíduos que tinham algum objetivo. Então, já começa a ter uma alteração de, não é mais sobrevivência, e sim um mecanismo, uma prática corporal que está sendo desenvolvida ali com algum intuito. Tudo bem? Avançando. Com o passar dos anos, essa prática foi se moldando às necessidades do povo, seja para combates em guerra ou para entretenimento. Então, olha aqui, ó, vamos grifar palavras importantes. Combate, entretenimento. Aqui tem um aspecto da guerra, tá? Esse combate é relacionado às guerras, tá? Então, o que eu estou falando? Sai desse contexto de combate ali, um conflito que se era relacionado à sobrevivência, essa sobrevivência vai vir dentro de um contexto de guerra, então eu vou lutar para sobreviver, vou lutar para combater, porém vem o grande ilustrativo, entretenimento. Então, para de ser apenas combate, guerra, competição ali no sentido de luta, violência, sobrevivência, conquista, e passa a ser, opa, é tão interessante esse mecanismo do que vocês estão fazendo, como é que vocês estão fazendo, o porquê vocês estão fazendo. Isso aqui tem uma graça, tem um olhar diferenciado que vai além da sobrevivência. Eu acho que eu gostei de enxergar, de ver isso. Isso está me entretendo.
Então, para de ser um sentido de combate, guerra, e passa a ser um olhar de, estou gostando de ver, luta, luta. Então, a gente começa a ver essa distinção e essa ampliação da percepção acerca das lutas. Tudo bem? Avança. Então, só para definir aqui de fato, ó, as lutas podem ser compreendidas como práticas corporais, vamos grifar? Práticas corporais, que por meio de ações ofensivas e defensivas, muito importante, ofensivas e defensivas seriam as ações, tá bom? Então, mecanismo de ataque e defesa, é basicamente isso. Visam atingir o oponente seguindo regras específicas. Vamos grifar? Regras específicas. Então, aqui, ó, foca em mim. Temos lutas. Foca em mim, por favor. Vamos lá, vamos lá. Temos as lutas, como esse mecanismo de prática corporal, em que em algum momento eu vou ofender, ou seja, eu vou atacar o meu adversário, também vou me defender, mas com regras específicas. Por que regras específicas? Porque serão essas regras que vão começar a delimitar o tipo de prática corporal que eu estou desenvolvendo, logo vai ser a correlação com o tipo de luta que eu estou praticando. Então, essas definições, elas são fundamentais para a gente compreender que tipo de modalidade de luta é aquela, ok? Avançando. Além disso, devido à diversidade cultural, as lutas se espalharam pelo mundo e cada povo teve a autonomia para criar e manifestar suas próprias ações de combate. Então, vamos grifar aqui, e uma palavra muito importante que eu olhei, cadê? Manifestações de... Isso, perfeito, cultural. Aqui, perfeito. Por que é importante a gente entender o aspecto cultural de cada civilização? A cultura, a gente já fez aulas anteriores abordando o conceito, então a gente já sabe que é um conhecimento de um povo. Em resumo, isso. O que acontece? A forma com que determinado grupo, determinada sociedade, determinada civilização se manifesta, aquele saber vai ser um saber cultural. Relacionado às lutas, relacionadas ao combate, a forma que determinado grupo pratica, a forma que determinado grupo se manifesta, vai ser o saber perpassado acerca da luta. Então, vamos pensar aqui nos mongóis, lá da Ásia, a prática corporal que eles desenvolviam, o combate deles, qual era a percepção, quais eram deixa eu ver, as características físicas que permitiam que eles tivessem determinado tipo de habilidade. Já as práticas dos povos africanos, qual era o perfil corporal, como é que eles tinham a movimentação, a sua mobilidade. Então, a característica física influenciava, as características geográficas, ambientais ali, também influenciavam para o tipo de combate que você iria desenvolver. Então, o saber que era passado, a forma com que era desenvolvida algumas práticas corporais, elas estavam associadas às vivências. Essas vivências geravam saberes esses que eram culturais e faziam parte da identidade daquele grupo. Tranquilo até aí? Então, a luta ela vai muito além apenas do contexto de fight, de golpes, de atingir. Ela tem todo um simbolismo por trás dela. Então, esses saberes, esses conhecimentos, a prática, o ofender, o defender, né, o atacar, o ofensivo, o defensivo, tudo isso dentro de um contexto delimitado por regras essas estabelecidas dentro daquele contexto, daquela luta, daquela modalidade específica. Tudo bem? Dentro das modalidades, deixa eu avançar aqui, desculpa. Dentro das modalidades, aqui no Brasil, nós temos em destaque a capoeira, que é um exemplo bem emblemático de um caso de modalidade que faz parte da identidade nacional, né? Desenvolvida por africanos escravizados, ela foi durante séculos criminalizada por representar uma forma de expressão cultural e resistência política. Então, volta para mim. Quando a gente fala de simbolismo, pode voltar, obrigado. Quando a gente fala de simbolismo, isso aqui é um exemplo bem claro do que significa praticar capoeira dentro daquele período escravocrata. Resistência. Então, não era apenas uma modalidade de alguns escravos que estavam ali em roda se manifestando. Não, tinha um sentido, porque eles conseguiam enxergar que aquilo podia representar um risco para a Casa Grande. Então, tinha um significado, esse simbolismo entra aí. O
por que essas pessoas estão praticando isso? Qual o sentido disso? Existia um sentido de resistência, de resgatar, desse resgate cultural, manter vivo alguns aprendizados. Então, tem toda uma questão simbólica que transcende apenas a prática corporal, como se fosse apenas um movimento estou me movimentando. Não, vai muito além disso. Tranquilo até aí? Então, vamos avançar. Ainda hoje, carrega marcas dessa trajetória de marginalização, embora tenha sido ressignificada e reconhecida como patrimônio cultural. Então, atualmente, a gente entende a capoeira como patrimônio cultural, ela faz parte, existe essa ressignificação de entender a nossa identidade e dentro da nossa identidade, a construção e a influência africana dentro desse contexto. Então, é importante a gente ter esse novo olhar, patrimônio cultural, porque a gente já passa a entender como parte da nossa cultura. Simples assim. Então, avançando, ó. A linguagem corporal da capoeira, seus cantos, ritmos e gestualidades expressam diálogos de pertencimento étnico-racial, espiritualidade, ancestralidade e enfrentamento de opressões, elementos que comunicam sentidos de identidade social e coletiva. De forma resumida, a capoeira, ela faz aquela alusão à definição de lutas. Simbolismo, identidade, social. Então, tem toda essa contextualização mais ampla, além de golpes e movimentos simples. Tudo bem? Então, aqui só algumas características rápidas. Tem origem afro-brasileira, tem esse aspecto da musicalidade. Tem o jogo corporal, a famosa ginga, né? A malemolência. Temos a expressão cultural e a resistência. E o patrimônio da cultura imaterial, tranquilo? Além dessa, deixa eu avançar. Além dessa, temos aqui um mix de lutas, né? Temos outras práticas como o jiu-jitsu brasileiro, o boxe, o karatê, o muay thai, que também se consolidaram como modalidades de combate que atravessaram fronteiras culturais. O jiu-jitsu, por exemplo, emergiu no século XX em contextos urbanos e elitizados, mas ao longo se espalhou por diversas camadas sociais, tornando-se uma ferramenta de ascensão e reconhecimento social, principalmente entre jovens da periferia. Assim como o boxe, que ganhou relevância nos subúrbios e se tornou uma forma de enfrentamento da exclusão e do racismo estrutural. Então, veja, a gente traz uma modalidade, luta. Lutas são diversas. Tem a capoeira, tem o boxe, tem o jiu-jitsu. Mas vejam que em nenhum momento eu estou falando das ações ofensivas, dos golpes específicos, fazer um armlock voador, vou dar um rabo de macaco. Não é nesse contexto de golpe, não é um contexto de violência. As lutas não estão diretamente associadas ao ato ofensivo, à violência como uma agressão. Elas estão num movimento de simbolismo, resistência, representatividade. É entender a luta não como um aspecto de combate pela violência, para a violência, por ser violência. Não, ela tem um contexto de resistência, representatividade, de ressignificação, de inclusão. Então, a luta vai muito além desse aspecto da violência que é imagético dentro da nossa construção de entendimento acerca das lutas, tá bom? Aqui algumas características de algumas dessas lutas, ó. Jiu-jitsu brasileiro, domínio no solo, finalizações, alavancas, imobilizações, técnicas sobre força. Então, aqui dentro da característica do jiu-jitsu, nós temos esses elementos da prática em si, que faz a sua identificação, porque lembra, cada luta tem uma regra específica. Então, aqui temos o primeiro, o jiu-jitsu. Em segundo, temos o boxe, que teria ali como regras os direcionamentos de identificação. Os socos precisos, as esquivas, a agilidade, resistência, combate com o punho. O Muay Thai, que seria uma arte de 8 armas, punho, cotovelo, joelho, canela. Então, aqui são identificações que permitem a gente compreender a característica de cada uma das modalidades, tá bom? E aqui, por fim, temos o Karatê, que são golpes lineares, socos e chutes. Tem uma disciplina, tem defesa pessoal, tem autocontrole. Vamos grifar aqui essas 3 palavras, porque é importante entender que algumas modalidades, elas transcendem a movimentação corporal, a trocação, essa é a parte do golpe, e já vai para um contexto de formação do indivíduo. Como assim, professor, formação do indivíduo?
eu preciso que aquele indivíduo tenha controle corporal, eu preciso que aquele indivíduo tenha controle emocional. Então, ali vai estar o aspecto do respeito às regras, da disciplina, da responsabilidade. Então, é uma construção que vai além apenas da trocação da movimentação. Algumas delas a gente já conseguiu mapear características que fazem esse direcionamento para entender o que é que representa um pouco da movimentação do jiu-jitsu, da capoeira, do boxe, do muay thai. Mas são essas identificações que permitem a gente entender a construção daquela prática, mas que elas vão muito além desses golpes, tudo bem? Então, vamos avançar mais um pouco. Aqui, ó, dentro dessa construção que a gente falou, vai além dos golpes porque temos dilemas sociais a serem abordados. Essas práticas carregam consigo marcadores identitários profundamente entrelaçados, os dilemas sociais e estruturais como etnia, classe, gênero e geração, ao mesmo tempo em que representam caminhos de ascensão e empoderamento. Então, como a gente já mencionou, as lutas vão muito além do aspecto da trocação, né, dos golpes, e tem essa questão dos dilemas sociais aqui relacionados à questão de gênero. Entender que as meninas, as mulheres, elas são pertencentes a esse tipo de prática e, no caso, as lutas, elas são abrangentes a todos. Tranquilo? Compreendido isso, a gente já faz aqui uma reflexão, né, relacionada aos impactos. Analisar essas práticas com um olhar crítico e humanizado nos permite compreender como os esportes de combate funcionam como arenas onde valores democráticos como igualdade, diversidade, respeito e cooperação podem ser cultivados. Vamos grifar essas palavras? Igualdade, diversidade, respeito e cooperação. Veja, nenhum momento da aula, nenhum momento da minha fala aqui, a gente está abordando um aspecto do combate, da trocação em si. As lutas, elas transcendem esse viés da golpeação, vamos falando assim. É entender que existem questões, reflexões a serem feitas e que por meio das lutas a gente consegue aprimorar algumas das nossas percepções como construção de indivíduo, tudo bem? Então aqui, ó. Quando tratado apenas como violência ou agressividade, sem considerar seus contextos culturais e suas potências educativas, perdemos a oportunidade de enxergá-los como instrumentos de empoderamento, autoconhecimento, empatia e resolução de conflitos. Falando em resolução de conflitos, vamos fazer exercício? Foca na tela que a gente vai fazer a nossa primeira questão agora. Vamos lá, ó. Sobre lutas. Prática corporal imprescindível, caracterizada por determinado estado de contato proposital que possibilita a duas ou mais pessoas se enfrentarem numa constante troca de ações ofensivas e ou defensivas, regidas por regras com o objetivo mútuo sobre um alvo móvel personificado no oponente. Isso aqui é uma definição, né, acerca do que seria a luta e tudo mais. De acordo com o texto, podemos identificar uma abordagem das lutas nas aulas de educação física quando o professor realiza uma proposta envolvendo o quê? Então, aqui a gente está fazendo o quê? Compreendemos a definição de lutas e a gente está buscando encontrar aqui nas alternativas uma proposta nas aulas de educação física que envolva essa abordagem acerca das lutas. Vamos ver as alternativas. A. Contato corporal intenso entre o aluno e seu oponente. Então, a gente está na aula, foca em mim. A gente está na aula, eu e você, aí eu coloco vocês, eu quero uma trocação intensa, você e o seu coleguinha, uma trocação intensa. Olha para minha cara, como professor de educação física, mostrando para vocês fazer uma prática intensa. Faz sentido vocês ali no pau de pé? Não, por favor, pelo amor de Deus, não. Ignora a alternativa A, cancela ela. Pronto, não é A, beleza. Vamos ver a B. Contenda entre os alunos que se agridem fisicamente. Pelo amor de Deus, é o mesmo contexto. Não, não é para ficar brigando, não. A abordagem dentro da aula de educação física não tem esse propósito. C. Confronto corporal em que os vencedores são previamente identificados. Confronto corporal, a gente entende que tem essa trocação, mas vencedores já são previamente identificados, né? Aí dentro. D. Combate corporal intencional com ações regulamentadas entre os oponentes. Vamos ver aqui a E. Conflito resolvido pelos alunos por meio de regras previamente estabelecidas. Qual das duas alternativas é? 5 segundos. Qual das duas vai ser? 3, 2, 1. Fatal
Alternativa D, combate corporal intencional com ações regulamentadas entre os oponentes. Tranquilos? Belezinha? Compreendido essa, a gente já vai fazer apenas um resumo geral. Vamos lá? Então aqui só para a gente recapitular. Temos aqui como centro da aula de hoje a luta, né? Ela vai ser entendida como essa prática corporal. Vai ter duas vertentes, ocidental, oriental. Isso é uma questão de geolocalização, para a gente compreender qual é a parte identitária, qual é o simbolismo, qual é o entendimento, o direcionamento, a parte identitária. Então, isso é importante para a gente entender como é que aquela modalidade se desenvolve. Parte oriental, ali um pouco mais simbólica, contemplativa. A parte ocidental, já um pouco mais gingada, então são importantes para a gente entender as características para poder mapear e entender que tipo de luta é aquela, tá bom? Aí, importante aqui, fundamental, entender que ela não é violência, vai estar relacionado a questões de ataque e defesa, abordando sempre o aspecto do respeito e a igualdade. E aqui a gente tem alguns exemplos de modalidades de luta, capoeira, jiu-jitsu, karatê, boxe, que a gente consegue compreender um pouco melhor na aula de hoje. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, entendam essa parte simbólica, identitária, social que a luta tem. E é isso, nos vemos por aí e bora pro fight. Go!